Naquela manhã fria nas montanhas de Minas Gerais, o céu parecia costurado de nuvens cinzentas que prometiam uma tempestade daquelas. A brisa vinha úmida, arrastando o cheiro forte de terra molhada. No alto do morro da Pedra da Lua, Jorge apressava os passos enquanto segurava firme a mão da filha de 12 anos, Lívia. Tinham saído cedo para buscar lenha antes que o tempo virasse de vez. À frente deles, 3 cães corriam com entusiasmo pela trilha branca de geada, abrindo caminho entre as folhas secas e galhos estalando. O último da fila era o Caramelo. Ninguém sabia ao certo de onde ele veio. Um dia, simplesmente apareceu na porteira da casa, magro, com o olhar de quem já tinha visto muita coisa, e desde então nunca mais arredou o pé. Se você também acredita que animais têm alma, se inscreva no canal e comenta de qual cidade está assistindo. Essa história vai te mostrar que até mesmo a natureza pode se dobrar diante do amor. Foi o Caramelo quem parou primeiro. Ele travou no meio da trilha, as orelhas em pé e o focinho farejando o vento com intensidade. Em silêncio, correu em direção a uma árvore caída à beira do riacho congelado. Os outros 2 cães o seguiram. Lívia arregalou os olhos e apontou. "Pai, olha ali!" Jorge correu. O coração disparou ao ver seus cães cercando algo no chão, debaixo do tronco velho. E ali, imóvel, sujo de sangue seco e com os olhos semicerrados de dor, estava um filhote de jaguatirica. Era tão pequeno quanto um gato recém-nascido, mas sua pelagem marcada de manchas já denunciava a origem selvagem. O animal respirava com dificuldade. Os olhos azuis, ainda nublados de tão novos, fitavam Jorge com um misto de medo e entrega. Jorge se abaixou sem hesitar. Tirou as luvas, colocou as mãos quentes ao redor do corpo gelado e sentiu o pulso fraco batendo contra seus dedos. Havia sinais de armadilha por perto. Uma corda encharcada com sangue se escondia sob as folhas. Alguém havia montado um laço ilegal e provavelmente abatido a mãe do filhote. Jorge conhecia bem aquelas montanhas. Como ex-guarda florestal, sabia o risco de interferir com a vida selvagem, mas também sabia reconhecer um animal condenado. Se deixasse ali, morreria antes da tempestade cair. E o que mais o surpreendia era o comportamento dos cães. Não houve um rosnado, nem uma demonstração de ataque. O Caramelo se aproximou com a delicadeza de quem protege e lambeu devagar a cabeça do filhote, como se dissesse: "Você agora está com a gente." Na cozinha da casa de madeira simples, situada entre pinheiros e neblina, a veterinária Marina, esposa de Jorge, fez uma careta ao ver o animal nos braços da filha. "Uma jaguatirica? Jorge, você ficou maluco?" "Marina, se a gente não fizesse nada, ele já estaria morto", rebateu Jorge com firmeza. Ela suspirou fundo, trocando o olhar com Lívia, que não largava o cobertor onde agora o filhote estava enrolado. Mudou o tom, vestiu o jaleco e entrou, no modo profissional. "Ele está hipotérmico e desnutrido, mas vou tentar." Durante a noite, a família dormiu pouco. O vento batia nas janelas como um aviso de que os dias seguintes seriam duros. Mas logo pela manhã, uma cena inesperada os fez correr para a sala. Os 3 cães estavam deitados em volta da caixa onde o filhote dormia, formando um escudo peludo e quentinho. O Caramelo era o mais próximo, quase encostando no pequeno corpo, manchado. Lívia sorriu com os olhos cheios d'água. "Vou chamar ele de Pintado, porque vai aprender a viver e pintar essa casa com alegria de novo." Nos dias que se seguiram, a tempestade fechou completamente o acesso à fazenda. As estradas ficaram intransitáveis. O telefone fixo caiu. Sem comunicação com o IBAMA ou qualquer órgão ambiental, restava apenas o bom senso e o amor. E foi nesse tempo que o milagre começou. Com apenas 2 semanas de convivência, Pintado já imitava os cães. Quando Caramelo corria para o quintal ao ouvir um barulho,
O filhote ia atrás. Quando um sentava, ele sentava. Quando latiam, ele tentava. E o som que saía era algo entre um miado rouco e um rosnado de brinquedo. Mas estava ali, aprendendo, absorvendo, pertencendo. Jorge começou a filmar. As imagens de um filhote de jaguatirica tentando latir viralizaram sem que ele imaginasse. Marina, antes reticente, agora dormia com o pequeno enrolado num cobertor aos seus pés. E Caramelo, bom, Caramelo era o mentor silencioso, o professor canino de um felino selvagem. Pintado passou a brincar com os outros cães, cavava buracos, tentava pegar bolinhas e aprendia até a patrulhar os limites da fazenda. Quando ouvia barulhos na mata, rosnava baixo, mas ao mesmo tempo subia em árvores com uma habilidade que nem os gatos domésticos da vila tinham. Era uma mistura inusitada de jaguatirica com cachorro de guarda. Um ser entre dois mundos, e Jorge sabia que aquele equilíbrio era delicado. No fundo, ele sabia. A hora da despedida ia chegar. A tempestade passou, mas deixou marcas. Galhos quebrados, árvores caídas, cercas retorcidas e uma família diferente daquela que havia entrado no temporal. Pintado, o filhote de jaguatirica, já não era mais só um sobrevivente. Ele era parte da casa. Crescia rápido, os olhos já limpos e atentos, as patas firmes, o andar elegante, mas com um toque canino. Quando Jorge assobiava, Caramelo vinha, e Pintado vinha logo atrás. Não precisava de coleira. Sabia o caminho. Sabia a voz. Sabia onde era seu lugar. Marina, antes rígida, agora dizia: ele tem alma de cachorro, Jorge, mas o corpo de um bicho que não é nosso. A vizinhança já conhecia o jaguarcão da Serra Azul, como o apelidaram. As crianças vinham ver. Algumas tinham medo, outras queriam tirar foto. Lívia ria com orgulho, como quem sabia que a alma de Pintado não era para assustar, e sim para ensinar. Mas essa alegria logo foi ameaçada. Com as estradas liberadas, os burburinhos chegaram ao escritório do Ibama local. Denúncias anônimas, vídeos que viralizaram demais, gente preocupada ou invejosa. Um agente ambiental chamado Sampaio apareceu um sábado à tarde, de viatura, acompanhado de um biólogo e de uma prancheta cheia de protocolos. Senhor Jorge, a denúncia é clara. Está mantendo animal silvestre em cativeiro sem autorização. Lívia segurou o Pintado no colo como se aquilo pudesse protegê-lo. Ele nem sabe que é selvagem, murmurou ela quase num sussurro. Sampaio observou Pintado com cautela. O bicho não rosnou, não fugiu. Apenas olhou com curiosidade, com aquele olhar de quem reconhece o ambiente e as pessoas. O biólogo balançava a cabeça, fascinado. Isso é sem precedentes. Um felino selvagem agindo como cão de guarda, dormindo com cães, respondendo a comandos vocais. Isso aqui é tese de doutorado. Mas Sampaio manteve o tom firme. O certo é o certo. Ou entregam o animal voluntariamente, ou virá ordem judicial. Jorge tentou negociar, pediu tempo, explicou. O biólogo, então, sugeriu uma medida temporária. Uma área de soltura a 30 quilômetros da fazenda, com colar de rastreamento e observação remota. Se Pintado se adaptasse, ficaria livre. Se não, discutiriam alternativas. Naquela noite, a casa caiu num silêncio pesado. Lívia chorava sem som. Marina preparou a mochila de ração especial e cobertor com o cheiro da casa. Jorge. Bom, Jorge tentava não mostrar, mas o que sentia era medo. Medo de soltar e perder. O dia da despedida chegou. O carro do Ibama estacionou às 9 da manhã. Pintado já estava no alpendre, como se soubesse. Caramelo rosnou, não de raiva, mas de tristeza. O filhote selvagem, agora adolescente, foi colocado numa caixa de transporte, mas não resistiu. Apenas olhou para cada um, e principalmente para Caramelo.
O cachorro latiu alto, um latido longo, quase um uivo. Os outros cães o acompanharam. Pintado abaixou as orelhas, assustado. Os olhos pareciam molhados. E no momento em que a porta da caixa se fechou, um silêncio mortal caiu na fazenda. Na área de soltura, em uma clareira protegida por morros e mata densa, a porta foi aberta. Pintado hesitou. Saiu devagar, farejou, olhou para trás, para Jorge, para Marina, para Lívia, e então correu em direção ao mato. Não com a elegância feroz de um felino livre, mas com a dúvida de quem não entende por que está sendo deixado para trás. No carro, o som do rastreador apitava. Um ponto verde se movia no mapa, indicando os primeiros passos de Pintado na floresta. Jorge segurava o volante como quem segura a si mesmo. Ele vai voltar. Se ele se lembrar da gente, ele volta. Mas a dúvida que ninguém ousava dizer em voz alta era: e se a natureza for mais forte do que a memória? Os dias seguintes foram difíceis. Os 3 cães, antes tão ativos, agora viviam na varanda. Quase não comiam. Caramelo passava horas olhando para as montanhas. Às vezes cheirava a caixa de transporte, como quem busca o cheiro que restou. Lívia já não brincava. Marina deixava a TV ligada só para disfarçar o silêncio. No rastreador, Pintado caminhava aos poucos, ia até rios, dormia em clareiras, explorava, mas sempre em linha reta, sempre no mesmo rumo. Ele está voltando, disse Jorge. Tá, voltando para casa. No 7º dia, atravessou um rio caudaloso. Jorge quase gritou ao ver. Uma jaguatirica selvagem jamais atravessaria por conta própria uma correnteza daquelas. Mas Pintado não era só selvagem. Ele aprendera com cães que água não é inimiga. No 9º dia, chegou perto de uma estrada. O ponto verde parou por horas. Esperou o movimento cessar e então cruzou. Esse bicho não está se adaptando a... Mata, disse Marina. Ele está voltando para a gente. No 12º dia, o sinal sumiu. Pânico. A última localização era a poucos quilômetros da fazenda. Jorge correu para o local com Lívia e os cães. Vasculharam tudo. Pedras, grutas, árvores. Encontraram apenas um pedaço rasgado do colar preso num galho. Nenhum sangue. Nenhuma trilha. Nenhum barulho. Só o silêncio. E quando o silêncio dura muito, ele vira desespero. Lívia parou de comer. Caramelo se deitou no lugar onde costumavam brincar. Jorge não dormia. Marina chorava escondida no banheiro. O telefone tocava em vão. O Ibama dizia para esperar, que era natural, que os sinais às vezes caíam por interferência ambiental. Mas eles sabiam. Algo tinha acontecido. E foi na noite do 15º dia, quando tudo parecia perdido, que o milagre voltou. A noite caiu espessa sobre a fazenda. O céu, sem lua, parecia um lençol de veludo preto cobrindo as montanhas. Marina tentava servir o jantar, mas ninguém tocava na comida. Jorge mexia no arroz com o garfo. Lívia olhava para o prato como quem olha um chão vazio. E os cães... Bom, os 3 permaneciam no mesmo lugar desde o entardecer. No alto do morrinho da porteira, como sentinelas calados de um luto que não tinha corpo. Caramelo, sentado no centro, mantinha o focinho voltado para o leste. Seus olhos não piscavam. Era como se esperasse um sinal que só ele pudesse entender. E então veio um estalo seco, um cheiro diferente no ar, um movimento na sombra. Os 3 cães se levantaram ao mesmo tempo, como se tivessem levado um choque. O latido veio forte, firme, ansioso. Jorge derrubou o garfo no chão e correu até a porta. Lívia já estava em pé antes dele. Marina saiu da cozinha com o pano de prato na mão, o coração aos pulos. Na beira do terreiro, sob a luz suave da varanda, estava ele, pintado, mais magro, sujo de lama, com uma ferida na pata dianteira e sem o colar, mas vivo, inteiro. Ali Caramelo foi o primeiro a descer correndo, sem medo, sem dúvida.
Foi como se todos os dias, todas as noites, toda a ausência tivesse explodido num único momento. Pintado deu 2 passos hesitantes, depois disparou em direção ao amigo. O impacto do reencontro fez Lívia gritar de emoção. Os dois se rolaram no chão, lambendo, chorando, se cheirando, como irmãos que se reencontram após uma guerra. Os outros 2 cães chegaram, e a confusão de rabos, patas, focinhos e rosnados felizes virou quase um balé no terreiro. Lívia correu, se ajoelhou. No chão, abraçou Pintado como quem abraça uma alma que voltou do mundo dos mortos. Você voltou! Pintado, você voltou para casa! Eu sabia! Eu sabia! Marina caiu de joelhos. Jorge apertou os olhos tentando não chorar, mas falhou miseravelmente. Isso não acontece, ele murmurava. Não acontece. Mas ali estava ele. Depois de 16 dias, mais de 100 quilômetros de selva, montanha, rios, estrada, o filhote de jaguatirica criado por cães encontrava o caminho de casa com a precisão de quem não segue trilhas, mas sim o chamado do coração. Na manhã seguinte, a notícia já corria. Jorge avisou o Ibama. O agente Sampaio chegou ainda incrédulo, desta vez com outro semblante. Pintado estava no alpendre, dormindo enroscado entre os cães, como se nunca tivesse saído. Eu juro por tudo que é sagrado, isso aqui não faz sentido, disse Sampaio, filmando com o celular. Faz sim, respondeu Lívia, com um sorrisinho. Faz sentido quando a gente entende o que é família. O vídeo de retorno foi postado, viralizou de novo. Dessa vez, não só em páginas de animais, mas em sites de ciência, comportamento animal e jornais internacionais. Especialistas começaram a escrever artigos sobre comportamento mimético interespécies, ligação transinstintiva e até adaptação de código social entre predadores e domésticos. Mas para a família, era mais simples que isso. Pintado não era só um animal. Era parte da casa, parte deles. O dilema recomeçou. A lei ainda dizia que ele era um animal silvestre, que deveria estar livre. Mas ninguém tinha uma resposta para o que estava diante dos olhos. Um animal, que retornou não por comida nem por abrigo, mas por laço. O diretor do setor regional do Ibama veio pessoalmente. Passou uma tarde inteira observando Pintado. Viu quando ele respondeu ao assobio de Jorge. Viu quando ele pulou no colo de Lívia e ronronou de um jeito estranho. Viu quando ele acordou, farejou os cães e foi até a varanda se deitar ao lado de Caramelo no mesmo exato lugar de sempre. No fim da visita, o diretor balançou a cabeça. Estamos diante de algo que quebra os protocolos. Pintado não é mais um animal comum, ele é um elo raro entre o instinto e o afeto. Mas também foi honesto. A lei é dura. Manter animal silvestre em área residencial é ilegal. Única forma de reverter isso é através de uma autorização especial, inédita. Vai exigir vistoria, adaptação da propriedade, estudo de comportamento e acompanhamento constante. Jorge não hesitou. A gente faz o que for preciso. Começou, ali, uma nova fase. A família cercou uma área enorme do terreno, com árvores, espaço para escalada, esconderijos naturais, zona de observação. Pintado podia circular livre, mas voltava sempre ao alpendre ao final do dia, como um cachorro que sai e retorna só para dormir com os irmãos. E foi nesse período que o inesperado aconteceu. Lívia começou a escrever um diário de tudo que Pintado fazia. Marina filmava suas rotinas. Jorge organizava os dados, marcava os horários, observava padrões. A história virou estudo. O estudo virou matéria. A matéria virou inspiração. E Pintado. Pintado virou símbolo. Meses se passaram desde o retorno de Pintado, mas ao contrário do que muitos esperavam, ele não voltou a ser o filhote indefeso, nem se tornou uma fera desconfiada. Tornou-se algo novo, algo entre mundos, um animal com alma de cão e espírito de floresta.
A cada dia, novos comportamentos deixavam a equipe técnica boquiaberta. Pintado farejava cercas, escoltava os outros cães no entorno da propriedade, alertava com um rosnado abafado quando um som estranho vinha da mata, e se deitava no alpendre exatamente nos horários em que Jorge acendia o fogão de lenha. A história se espalhou, e com ela vieram pessoas, estudantes, pesquisadores, jornalistas. Todos queriam ver com os próprios olhos o caramelizado selvagem, como começaram a chamá-lo na internet. Lívia virou guia informal das visitas, explicava tudo com orgulho. Ele não aprendeu com a gente aprendeu com ele. Aprendemos que ser de uma espécie não define a alma, que família é quem fica, que amor é quem volta. Enquanto isso, a documentação tramitava. O IBAMA, pressionado pela repercussão e fascinado pelos dados científicos gerados, iniciou um processo inédito, a criação de uma autorização especial para a guarda e estudo de animal silvestre sob condições excepcionais de vínculo afetivo e comportamento interespécies. Era o primeiro caso do tipo no Brasil. Regras rígidas foram estipuladas. A propriedade teria visitas técnicas periódicas. O ambiente de Pintado deveria seguir normas de bem-estar animal. A família deveria participar de projetos educativos sobre fauna silvestre e responsabilidade. E Jorge assinou tudo com um sorriso que misturava alívio e orgulho. Fizemos tudo com o coração. Agora vamos fazer com o coração e com o papel. No aniversário de 1 ano da chegada de Pintado, o sítio virou um pequeno centro de visitas. Escolas da região traziam turmas para conhecer a história. Pintado, já adulto, com porte majestoso e olhos que misturavam mistério e doçura, circulava entre todos com a tranquilidade de quem sabe que ali é lar. Mas o mais comovente era vê-lo ao lado dos 3 cães. Ainda dormia enroscado neles. Ainda acompanhava Caramelo em cada ronda. Era como se ele tivesse encontrado, na ausência da mãe felina, uma matilha e nunca mais quis perder. Certa manhã, Jorge recebeu a visita de uma jornalista estrangeira. Ela viera da França só para conhecer Pintado. Após observar tudo, ela perguntou: "Senhor Jorge, como o senhor explica esse comportamento?" Ele olhou para Pintado, deitado com a cabeça sobre a pata de Caramelo. Sorriu. "Eu não explico. Eu vivo. A gente não precisa entender o que é feito de amor. Basta cuidar para não perder." Lívia, agora com 13 anos, passou a dizer que queria ser bióloga. Sonhava em criar um projeto que unisse crianças e animais silvestres órfãos. "Se Caramelo me ensinou a amar, Pintado me ensinou a escutar", ela dizia, e Marina, sempre pé no chão, confessava em voz baixa: "Aquele bicho me curou de um medo antigo, o medo de confiar demais." O que ninguém sabia é que Jorge, em segredo, tinha guardado o primeiro, colar de rastreamento de Pintado, aquele que foi achado preso no galho perto da última localização. Um dia, colocou-o em uma moldura simples e escreveu uma frase ao lado, que pendurou bem acima da porta de entrada da casa: "Não importa onde começa o sangue, importa onde começa o amor." Hoje, se você passar pela Serra Azul, talvez encontre uma cerca de madeira decorada com placas desenhadas por crianças. Em letras tortas, pode ler: "Aqui vive Pintado, o gato que achava que era cachorro, mas se ficar em silêncio por um instante, vai ouvir patas correndo. Um som abafado, vindo do mato, e talvez veja uma silhueta ágil de manchas douradas, saltando uma pedra com leveza. Seguida por um Caramelo de olhar protetor, eles ainda correm juntos, porque algumas histórias não terminam. Elas apenas encontram o lugar certo para continuar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que acredita que o amor pode superar qualquer instinto. Comenta aqui embaixo. Você acha que Pintado era mais jaguatirica ou mais cachorro? E não esquece de se inscrever no canal Caramelos do Brasil
para não perder as próximas histórias que só quem ama bicho de verdade vai entender.